Quem faz a oração hoje? Faz, Angelita. Faz. Ó Pai de bondade e ternura, reunidos em Teu nome, ó Pai, nós os pedimos a orientação, a iluminação, para que possamos, com o estudo da manhã, colocar em prática o que ainda não colocamos. Auxilia-nos, Senhor, também a ter paciência, a ter humildade, compreensão uns com os outros. Que todo estudo não seja em vão, que toda palavra dita seja para que nós colocamos em prática. Que nós, Senhor, reunidos, possamos a cada dia mais levar do Teu amor, da Tua bondade. Orienta-nos no passo incerto, nas dificuldades do dia a dia. Orienta também a todos os nossos irmãos que não puderam comparecer nesse estudo. Orienta nossos familiares, nossos amigos e também os nossos inimigos, sejam eles do plano espiritual quanto do plano material. Que eles possam ouvir da Tua palavra, ouvir da Tua luz, ver da Tua luz. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Que ela nos seja bendita. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Beleza, gente. Vamos lá, estamos então no último item do capítulo 21, certo? Sim. João, amanhã eu tenho que fazer um exame de manhã cedo. E eu vou tomar anestesia para fazer, tá? Então, eu não sei que horas vai ocorrer tudo. Se vocês quiserem fazer um outro horário, aí depois você me diz que horário você pode, tudo, tá? Melhor, então, a gente deixar para sexta-feira, Malu. Então, amanhã tá a gente jóia. não faz, então. Tá bom. Não Porque tem problema. A gente tem andado bem aqui no Evangelho. Estamos no finzinho dele já, né? Graças a Deus. É. Então, vamos lá. Jeremias e os falsos profetas, né? Sim. Jeremias, profeta ali pelo século VI a.C., era um profeta com grande compaixão. Ele chorava, assim, tinha imensa compaixão do povo. Então, vamos lá. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Mas era como as pessoas entendiam Deus, o Senhor dos Exércitos. Um Senhor irredutível, né? Um Deus irredutível, é como Paulo acreditava. Sua palavra era a última palavra, a palavra final. Não escuteis a palavra dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor, né? Da minha boca, já que é Deus quem está dizendo, né? Eles publicam as suas visões. Dizem aos que de mim blasfemam, aos que me insultam, me injuriam, né? Então as pessoas insultam a Deus. As pessoas injuriam a Deus. E esses falsos profetas dizem a esses que insultaram a Deus: o Senhor disse que tereis paz. A pessoa insultou a Deus e ele está dizendo que o falso profeta que a pessoa terá paz. E a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Quer dizer, de certa forma, passou a mão na cabeça ali, né? Dos que insultaram e blasfemaram. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem o viu? Quem o escutou?
escutou o que ele disse. Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ah, olha, eu tive um sonho e tal, não sei o quê. Até quando, então vai ser uma pergunta isso aqui, certo? Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizaram a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizaram a mentira e as profecias são seduções deles mesmos? Se, pois, esse povo, o povo inteiro, né? Ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual é o fardo do Senhor? Dir-lhes-ei: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Beleza? Profeta lá do século VI a.C. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que vos vou entreter, meus amigos. Falando pela sua boca, pela boca de Jeremias, né? Diz Deus, diz um espírito muito elevado, naturalmente amando de Jesus. É a visão do coração deles o que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães abusavam do dom de profecia e o exploravam esse dom. Quer dizer, ainda ganhavam uma grana, né? Abusavam, por conseguinte, da fé simples, da fé quase cega do povo, predizendo por dinheiro, por coisas boas e agradáveis. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, então me dá aí, né? Algum alimento, sei lá, alguma roupa, alguma coisa que era boa e era agradável. Uma joia. É uma joia. Essa espécie de fraude, ela era muito, muito, muito generalizada na nação judia. E é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos, com alguma frequência, o povo era ludibriado pelos... Hã? Sendo sempre, né? Sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos supostos profetas, que não passavam de impostores ou de fanáticos. O impostor, ele engana com intenção de enganar. O fanático, ele próprio está enganado, né? Nada há mais de significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas. E eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante, eu ouvi esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo terem sonhado. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos e a veracidade de suas visões. Achavam esses sonhos e visões e a comunicação desses sonhos e visões, achavam isso muito natural e sempre os convidava
mesmo aos falsos a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, que vem, né, no mesmo sentido. A gente já sabe o que João falou a respeito dos falsos profetas. Só que agora ele falou dos falsos profetas do plano espiritual. Então, ao lado dessa fala de Jeremias, que falava de falsos profetas encarnados, dizendo terem sonhado e trazendo visões dos seus corações, também vamos acrescentar o que João disse, quando diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, quando encontram oportunidade. Os iludidos, não há dúvida, os iludidos são os médiuns, que não tomam as necessárias precauções. Então, às vezes, nós somos influenciados aí indevidamente. Somos. E aí, por falta de precaução, estamos nós aí a falar o que não devemos. Aí se encontra, indubitavelmente, sem dúvida, um dos maiores escolhos, um dos maiores obstáculos, contra os quais muitos deles vêm esbarrar, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isto constitui uma prova para eles, da qual só triunfarão com muita prudência. Beleza? Então a gente vai esbarrar nesses obstáculos, principalmente quando éramos mais novos. Aí nesse fato éramos ignorantes, né? Mas é uma espécie de prova, da qual só a prudência, e num grau muito alto, nos fará vencer. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus, a fim de, aí sim, ó, que a gente vem falando, a fim de não vos tornardes por vossa vez falsos profetas. Quando eu perguntei para o Divaldo, fala aí dos meus erros. Ah, meu filho, quem sou eu? Leio o Evangelho. Ele podia acrescentar, né? Leia o capítulo dos falsos cristos e dos falsos profetas. Mas ele tem um coração muito doce para ter falado isso na minha cara. Né? Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos ao resumo, né? Sim. Então tá. Vamos ao resumo. Esse capítulo foi bom, trouxe duas partes bastante importantes do livro dos médiuns, né? Sim. Então vamos lá. Resumo. Do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Primeira parte. Júnior. Oi, Paulo. Tira uma dúvida aqui rapidinho. Você fez um comentário. Você fez um comentário da divisão do Evangelho em 4 partes. A primeira parte é o ensino moral, ou seja, aquele ensino moral que é para as religiões, né? Uhum. A segunda é a universalidade dos ensinos. Uhum. A terceira parte é o contexto histórico. É o contexto histórico. E a quarta parte são as informações de Sócrates e Platão relativos a conhecimentos prévios a respeito do cristianismo e também do espiritismo. Você está falando da introdução do Evangelho. Isso aqui, sim. Sim. Está falando da introdução do Evangelho, não do Evangelho todo, né? Essas são as 4 partes da introdução do que a gente está estudando, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto. Beleza? Está ótimo. Em frente. Obrigado. Legal. Você vê a evolução de Sócrates, né? Sócrates ele vai falar de
ele vai falar 5 séculos antes de Jesus a respeito não só do cristianismo, como também do espiritismo. Então, vamos lá. O conhecimento da árvore é pelo fruto, não é pela própria árvore. Você não olha a árvore, não olha as folhas e flores e diz que é uma árvore boa. Maus frutos, você olhando os frutos são maus? Sim. Então essa árvore não é boa. Aí você olha os frutos são bons? Sim. Então essa árvore não é má. Então, portanto, o conhecimento da árvore é pelo fruto. Você não encontra figo nos espinhos e você não encontra uvas nas sarças. As coisas, agora valendo essa analogia para os homens. As coisas boas dos homens, esses são os frutos. Dos homens de bem, as coisas boas que eles fazem, vêm do bom coração. As coisas más dos homens maus são os frutos. Essas coisas más vêm do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí nós, como não somos ainda profetas verdadeiros, às vezes estamos com a boca falando daquilo que a gente encheu de coisa inadequada o nosso coração, certo? Ou antes estava uma luminosidade danada, agora eu joguei um pouco de sujeira. Aí naquele momento você fala que um monte de besteira, que seu coração está cheio de besteira. E às vezes não, aí você está limpo. A gente tem que se limpar de uma forma definitiva. Então vamos lá. Então devemos ter cautela com os falsos profetas, porque eles são lobos predadores em pele de ovelha. Ora, como serão conhecidos? Pelos frutos. Aí nos repete o evangelho, porque não se encontra uvas nos espinheiros e nem figos nas sarças. As árvores boas dão os bons frutos. Então você analisa o fruto para saber da árvore. A árvore má vai dar maus frutos, mas tem que fazer o caminho inverso. Do fruto você analisa a árvore. Porque a árvore boa não vai dar fruto mau, a árvore má não vai dar fruto bom. Árvores, né, são boas se os frutos são bons, mas as árvores que não possuem bons frutos são cortadas, jogadas ao fogo. É pelos frutos que elas são conhecidas. Cuidado, cuidemos nós da sedução alheia, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Muitos falsos profetas que seduzirão a muitos, né? Devemos, por consequência, nós tomarmos cuidado. Mas, até no mundo de hoje, vai abundar o quê? A iniquidade. O que é isso? Vai abundar a injustiça, a perversidade, o crime. E, dessa forma, a caridade de muitos esfriará. Mas a gente não pode, pela iniquidade alheia, esfriar a nossa caridade. Por quê? É quem perseverar até o fim que se salvará. Então, se alguém disser, Cristo está aqui, está ali, não creemos nós, porque muitos falsos cristos e falsos profetas farão grandes prodígios, farão coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Beleza? Aí você lembra, questão 429 do Livro dos Espíritos, alguém que tem sonambulismo. O que é o sonambulismo? Um estado de mais independência do espírito em relação ao corpo do que o próprio sonho. E eles podem, no estado de sonambulismo, alguém ter uma visão através de objetos opacos, ainda que não creia, que necessite ver através de parte do seu corpo, ele está vendo pela alma. Ou questão 431, visão à distância, ideias inatas.
Livro dos Médiuns, ainda sobre o médium sonambúlico. É mais frequentemente pelo estado de sonambulismo que o médium se manifesta com animismo. Sabiam disso? Quer dizer, num estado de lucidez. Eu tô aqui, você está aí, ou Deise, você está aí? Estou aqui. Ou você está dormindo? Está dormindo, prostrado. Então é médium sonambúlico. Se está dormindo, é médium sonambúlico. No estado mais prostrado que o sono. É nesse estado que mais frequentemente ocorre o animismo, né? Porque a doação de fluidos ectoplásmicos é maior. Então, é mais frequentemente o médium sonambúlico que faz o fenômeno de transporte, que faz o fenômeno de transfiguração. Estamos falando agora do livro dos médiuns. Mas volta lá. Pega no livro dos médiuns tem, mas o livro dos espíritos cita também, questão 431. Ideias inatas que a pessoa não tem quando acordada. Aí o livro se revela num estado sonambúlico com uma excelente capacidade intelectual, mas acordado, não. Aí o livro dos médiuns traz um exemplo, um jovem de 14 ou 15 anos, que inteligência nenhuma. Estou usando uma linguagem meio forte, mas é exatamente isso que Kardec diz. Instrução nenhuma, mas num estado sonambúlico tem uma capacidade intelectual excelente, e principalmente para a área da medicina, que conseguia enxergar as doenças das pessoas. Mas não era muito bom em farmacologia, deve ter faltado a aula de farmacologia, porque quando era a hora de indicar o remédio, era um espírito que dizia para ele qual era o remédio. Então, vê, no estado de sonambulismo, um médium comum pode realizar um fenômeno de transporte, pode realizar uma transfiguração, ter ideias inatas, fala através de objetos opacos, tem visão à distância, entra no estado sonambúlico. O que você está vendo aí? Uma fazenda lá no Pará. Aí o que diz aqui o capítulo que a gente está estudando? Não creiais quando a pessoa diz o Cristo está aqui e tal ali, porque muitos falsos cristos, muitos falsos profetas vos têm levantado, feito coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Todo mundo conhece o fenômeno de transporte? Fenômeno de transporte só pode ser feito com um médium. E, em regra, ele é sonambúlico. Fenômeno de transporte vai trazer para dentro de um ambiente que está completamente fechado objetos que estão do lado de fora. Dá uma lida no livro Nos Domínios da Mediunidade, algum capítulo mais lá pelo meio do livro. Então, um médium sonambúlico, mas ele é elevado? Não. Mas ele pode seduzir? Pode. Mas se você não estudou o capítulo 21, você será seduzido. Mas como nós estudamos, nós não seremos. Isso é fato comum. Então vamos lá. Aqui, ó. Aí, quando Kardec, aqui nesse mesmo livro, falar alguma coisa, a gente relembra essa parte para fixar bem. Então vamos lá. Missão dos profetas. Cresce erroneamente, não é erroneamente, cresce de forma incompleta. Que o profeta é quem revela o futuro. Que profecia significa predição, predizer o futuro, porque para a crença comum, essas duas palavras, profecia e predição, são sinônimas. Mas o sentido mais profundo não é esse, apesar de esse ser um subconjunto do que significa profeta, do que significa profecia. No sentido evangélico mais amplo, profecia tem um significado maior. O que é, então, o profeta? Todo enviado de Deus com missão de instruir os homens, revelando os homens sobre coisas ocultas, revelando aos homens sobre mistérios da vida espiritual. Quer dizer, alguém que traz um estudo a respeito do mundo espiritual. Essa pessoa é profeta. Se é sério, né? É um profeta razoávelzinho. E ele pode, então, ser profeta sem fazer predições. Porém, a primeira ideia, no sentido restrito, de que profeta era alguém que falava do futuro, essa ideia restrita era a ideia dos judeus no tempo do Cristo. Tanto é que Jesus, na presença de Caifás, o sumo sacerdote, muitos escribas e anciães cuspiram-lhe no rosto, deram socos, bofetadas,
pedindo para que ele profetizasse quem o havia batido. Obviamente, ele sabia quais eram todos eles. Porém, também no sentido evangélico, alguns profetas têm uma presciência do futuro por qualquer uma das comunicações mediúnicas possíveis. E serve para quê? Para ele mesmo? Não, serve para avisar os homens. E quando ocorre aquilo que eles falaram, ou muitas vezes algumas profecias são ditas previamente para ver se não acontece. Cuidado, é como aviso, cuidado, não põe o dedo nessa tomada. Aí, quando ocorriam, a predição passou a ser também um atributo dos profetas. Mas o sentido mais amplo é esse. Quem é profeta? Né? Aí, num profetinha, alguém que traz um estudo do mundo espiritual, das coisas ocultas, das coisas que não se entende. Então, o prodígio dos falsos profetas. Aí, falsos cristos e falsos profetas farão prodígios grandiosos que podem seduzir os próprios escolhidos. Aí pega um médium sonambúlico, falando de coisas muito elevadas que ele não falaria quando acordado, tendo visão à distância, tendo a visão através de objetos opacos, né? Realizando fenômenos de transporte, realizando fenômenos de transfiguração. Aí, seduzindo a muitos, mas não a nós. Porque a pessoa pode até ter um nível moral baixo para realizar essas coisas. E, se não melhora, pelo menos no episódio que está realizando aquilo, pode ser muito perigoso, como tem no livro dos Domínios da Mediunidade. Mas, quem não estudou o capítulo 21 se seduz com isso. Para a teologia, prodígio, milagres estão fora das leis naturais. Olha como está andando a ideia da teologia até hoje. Mas vai mudar, né? Sem dúvida, Deus pode derrogar as suas leis, mas não pode ter dado. É óbvio que ele não vai fazer isso, ele já faz uma lei perfeita, né? Mas a teologia que os milagres e os prodígios estão fora das leis naturais e que Deus, naquele momento, derroga as suas próprias leis. Mas não é isso que é o que acontece, né? A gente sabe que ele já fez uma lei perfeita. Nós aqui, não conhecendo a lei, acreditamos que quando ocorre um fenômeno incomum, que naquele episódio, naquele momento, as leis naturais foram derrogadas. Ora, mas se os espíritos não elevados, se homens comuns às vezes podem realizar prodígios, então Deus deu a essas pessoas, a esses espíritos, uma capacidade de derrogar as suas próprias leis? Isso é algo que não faz sentido, né? Se, portanto, um espírito não elevado faz prodígios, ou um homem faz prodígios que pode enganar até os escolhidos, é que os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados, dos superiores, dos homens superiores e dos espíritos superiores. E, portanto, milagres ou prodígios não provam nada, não prova elevação. Porém, ao vulgar, a pessoa vulgar, sem muito conhecimento, todo fenômeno de causa desconhecida é milagre, é sobrenatural, é maravilhoso. Mas, se a causa é conhecida, como revela o Espiritismo, é uma aplicação da lei natural. Assim, o alargamento do conhecimento, o alargamento da ciência e do próprio conhecimento do Espiritismo reduz a zero o círculo do que se considera fatos sobrenaturais. Porém, em todos os tempos houve homens que exploraram os conhecimentos que possuíam para alcançar prestígio de uma missão divina, para alcançar prestígio de um poder sobre-humano, para satisfazer as suas ambições e dominar. Esses eram os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes, quer dizer, o alargamento dos conhecimentos científicos e espirituais,
lhes destrói o crédito e o número, então, deles, dos falsos cristos e dos falsos profetas, diminui. Então, repetindo o que é principal, operar prodígio não indica missão divina, pois pode resultar, olha só a sabedoria de Kardec, de faculdades orgânicas especiais. Sim, pega um médium sonambúlico, ele cede muito fluido ectoplásmico, então ele pode dar margem a fenômenos maravilhosos, inclusive de levitação. Pois pode resultar de faculdades orgânicas ou de conhecimentos que a pessoa mais indigna, quer dizer, sem nível moral, também pode possuir. Então, o verdadeiro profeta é quem? Isso que também é importante. Ele é reconhecido por características sérias. E essas características são exclusivamente morais. Beleza, gente? Legal? Não creais em todos os espíritos. Provai primeiro se esses espíritos são de Deus, porque muitos são os falsos profetas. Os fenômenos espíritas desferem um golpe final nos falsos cristos e nos falsos profetas, porque o espiritismo declara formalmente que não produz milagres. Ele revela as leis que regem e explica, revela e explica com detalhe as leis que regem as relações dos mundos espiritual e físico, e que essas relações são da natureza. Explica o que antes era considerado maravilhoso. Fica, portanto, com o espiritismo claro que os fenômenos não provam missão. A missão só se prova, a missão, essa pessoa é missionária, só tem prova moral. E essa não é qualquer um que a produz. O espiritismo, desta forma, levanta o véu sobre os mistérios. É como o sol que dissipa os nevoeiros. Também o espiritismo revela que os falsos cristos e os falsos profetas mais perigosos, né, estão entre os desencarnados. São espíritos enganadores, são espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que às vezes tomam nomes venerados para incutir as mais absurdas ideias. Antes do conhecimento das relações explicadas pelo espiritismo, das relações mediúnicas, esses espíritos falsos cristos e falsos profetas atuavam às ocultas, com nomes venerados. Por isso, a advertência de João, para que não creemos em todos os espíritos, mas antes provemos se esses espíritos são de Deus. O espiritismo diz que se reconhece os bons espíritos só por características morais, nunca por características materiais. Ajuda-nos, portanto, a diferenciar os bons dos maus espíritos e reconhecer as árvores pelos frutos. Beleza? Instrução dos espíritos, os falsos profetas, mensagem de Luís. Se disserem, o Cristo está aqui, não devemos ir. Pelo contrário, mantenhamo-nos em guarda, porque os falsos profetas são numerosos. Observa os frutos. Os frutos são amargos, então a árvore é má, né? Se são, então, primeira coisa, já põe na cabeça o seguinte, estamos falando de espíritos? Estamos. Eles devem ser reconhecidos simplesmente pelas questões morais. Sim. As palavras que disseram, as imagens que trouxeram, são amargas, então não é um bom espírito. Se as mensagens, ainda que seja para falar dos nossos erros, são doces e salutares, essa mensagem vem de fonte boa. Assim devemos julgar e examinar a obra. Se a pessoa possui virtudes,
Agora falando dos encarnados. Se a pessoa possui virtude no mais alto grau, são caridosas, são amorosas, são indulgentes, tem uma bondade que concilia a todos os corações, que une. Seus atos são bons. E elas possuem marcas da missão. O que são as marcas da missão? São, às vezes, inclui também os sofrimentos que vivem, porque os espíritos inferiores não querem que eles pratiquem aquelas missões, né? Não quer que aquilo se desenvolva, já que é para o bem da humanidade. Então, muitas vezes, as marcas são cicatrizes, né? Às vezes, também, tem o remédio salutar ao lado da cicatriz. Enfim, as marcas das missões. Esses são enviados. Então, primeira coisa, os atos são bons? São virtuosos? Então, são os enviados. Agora, desconfiemos das palavras melosas, das palavras afetadas, das palavras hipócritas dos oradores, dos que oram para serem admirados, dos que usam roupas especiais, dos que pretendem ter o monopólio da verdade. O Cristo não está com eles. Os enviados, eles propagam a doutrina do Cristo. Eles regeneram o povo. Eles são brandos, são humildes de coração. Eles elevam a humanidade com exemplos e conselhos, para que ela não siga o caminho da perdição. Também eles são humildes, eles são modestos. Desta forma, fujamos de tudo que tiver um pouquinho de orgulho, porque o orgulho é uma moléstia contagiosa que corrompe tudo que toca. E se tocar em nós, estaremos corrompidos. A grandeza ou a decadência dos espíritos encarnados ou desencarnados está na fronte, nos pensamentos e principalmente nos atos. Sigamos assim a boa rota e sigamos essa rota sem desculpa, porque não quer saber se a gente não seguiu por um motivo ou por outro. Ou seja, só tem uma opção, seguir a boa rota. Ah, mas eu não segui por causa disso e aquilo. Não. Não há justificativa plausível, não há desculpas. Sigamos, portanto, essa rota sem pensamento oculto, sem temor, afastando tudo que possa entravar essa marcha do progresso. Vamos abrir o nosso coração à doutrina espírita. Para quê? Para sairmos das trevas, para diminuir as dores das provas, para termos a revelação das leis eternas, para encontrarmos satisfação para a nossa alma, para a aspiração, para o desejo da alma, né? E porque através da doutrina espírita podemos, de certa forma, dar corpo às intenções dos espíritos superiores. E para que a morte desapareça e no seu lugar surja um espírito superior e uma reunião com aqueles bons espíritos, incluindo os espíritos queridos que partiram. O bom desempenho dessa tarefa nessa rota vai retirar de nós o medo da justiça de Deus, porque nós faremos o que devemos fazer e veremos Deus como um pai que perdoa sempre os filhos transviados que clamam por perdão e misericórdia. O progresso nosso deve ser a nossa meta até o fim da jornada, onde estão nos esperando aqueles que nos precederam. Beleza, gente? Características do verdadeiro profeta. É o próximo item. Desconfiemos dos falsos profetas, principalmente nos momentos de transição, nos momentos de transformação da humanidade. Porque, nesse período, principalmente, uma multidão de ambiciosos e enigmáticos
de pessoas misteriosas, de pessoas até, de certa forma, interessantes. Se dizem reformadores, se dizem messias. Os homens honestos têm o dever de desmascarar esses falsos profetas, esses falsos cristos que são ambiciosos, misteriosos e interessantes. É um dever desmascarar. Como reconheceremos os verdadeiros profetas? As missões, primeiro, as missões só podem ser dadas àqueles que as podem cumprir, porque essas missões não são coisas maravilhosas, pelo contrário, são coisas muito difíceis de serem cumpridas, são fardos pesados que esmagariam os fracos. Portanto, esses cumpridores de missões, eles são generais, que a missão é fazer com que a humanidade avance. E só, portanto, são dadas aos homens superiores em inteligência e em moral, né? São dadas para aqueles que já estão adiantados, que cumpriram provas em existências anteriores. Eles são superiores ao meio em que eles se encontram pelas virtudes, pela grandeza, pelo resultado, pela influência das suas obras, a influência moralizadora das suas obras. Que legal que essa pessoa está fazendo isso, então vamos fazer uma outra coisa parecida ali, aqui, ali, acolá. É isso aí. Se pelo caráter, pelas virtudes, pela inteligência estão abaixo do papel, então eles são fascistas. O missionário também, uma outra forma de encontrá-lo é que, em regra, ele ignora as suas características na maior parte. Eles fazem a sua tarefa pelo seu raciocínio natural, auxiliado por um poder oculto. Auxiliado por um poder oculto que os inspira e dirige à revelia deles, sem que eles saibam, e sem uma intenção premeditada. Eles vão fazendo, levando a vida de forma natural. A maioria, alguns mais lúcidos, sabem que são missionários, né? O Divaldo, ele já sabe do grau dele, né? Os verdadeiros profetas se revelam, então, pelos seus atos. Desta forma, eles são adivinhados. Já os falsos profetas, eles se arrogam como enviados. Os verdadeiros, eles são humildes, eles são modestos. E o falso profeta é orgulhoso, é cheio de si. Ele fala com arrogância, ele fala com altivez. E ele parece sempre temeroso de não ter se dado crédito às suas palavras. Esses impostores, às vezes, se passam por apóstolos. Outros se passam até pelo próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, muitos são os que creem nas suas torpezas. Agora, se Jesus reencarnasse, ele viria naturalmente com todo o seu poder, com todas as suas virtudes. Sem esse poder, sem essas virtudes, eles não são o Cristo como dizem que são. Os que dizem que são Cristos, pergunta, são virtuosos? Observemos, examinemos as suas ideias, examinemos os seus atos e veremos que lhes falta a humildade, lhes falta a caridade. E o que é que eles têm? O que Jesus não tinha: orgulho e cupidez. Ora, então não são Cristo, nem mesmo profetas bons. Em muitos países existem muitos pretensos Cristos, Elias, João, Pedro. Ora, é impossível que todos sejam verdadeiros. Portanto, em regra, todos eles são exploradores da credulidade alheia, que querem, na verdade, viver à custa dos outros e satisfazer as suas próprias vaidades. Mas uma terrível justiça os espera.
Os falsos profetas da erraticidade, mensagem de Erasto. Os falsos profetas, eles estão em maior número no plano espiritual, entre os espíritos orgulhosos que aparentam ter amor e caridade para semear o quê? Desunião, e assim retardar a emancipação da humanidade. E eles fazem isso através de sistemas absurdos, seduzindo médiuns, apoderando-se de nomes respeitados, semeando o antagonismo, a rivalidade e a oposição nos grupos, que levam as pessoas do grupo a se isolarem e a desconfiarem umas das outras. Não podemos ser cegos e cair nessas ciladas. Outros meios de reconhecermos esses falsos profetas, que eles não são quem dizem ser, é que eles não devem ser simplesmente só muito bons, mas eles devem ser eminentemente racionais. Submetamos, então, as suas ideias, os seus sistemas, conjuntos de ideias relativos a um determinado assunto, à razão e ao bom senso. O que resta? Restou utopia, restou coisas impraticáveis, restou puerilidades, restou medidas ridículas, pregadas elas para solução dos males humanos ou para a nossa transformação. Às vezes, essas informações contradizem a própria ciência. O que são esses espíritos? São, na verdade, ignorantes e mentirosos. Uma outra forma de o identificarmos é verificar a opinião das massas, do coletivo. Duas ideias contrárias. O valor delas estará no que encontrar naquela ideia, que elas já são opostas, naquela que encontrar uma maior simpatia. Ora, e naturalmente não devemos procurar o coletivo daquelas doutrinas que diminuem, porque naturalmente elas são menos verdadeiras do que aquela doutrina que o número dos seus participantes aumente. É que Deus quer que a luz esteja por toda parte. Devemos, então, repelir todo o espírito que se diz, uma outra forma é repelir todo o espírito que se diz um conselheiro exclusivo e que prega a divisão, que prega o isolamento. Eles querem impor, e muitas vezes, por exagerados elogios a nós, eles desejam se impor, desejam nos dominar, fascinar. Eles são, na verdade, vaidosos, medíocres, sequiosos de poder, déspotas. Todo mundo sabe que é déspota, é o tirano, né? Eles desejam tiranizar. Desconfiemos daquelas comunicações que têm caráter místico. Esse conteúdo é estranho. Para que os espíritos têm que falar de coisas morais, de coisas simples? Mas esse conteúdo é estranho. Desconfia, né? Que prevê cerimônias e atos extravagantes. Porque quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela não tem caráter exclusivo. Ela é comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios com médiuns sérios, e não a esse ou aquele grupo com exclusão de outros grupos. Então, a obsessão, quando um médium só recebe comunicação de determinado espírito, por mais alto que se coloque. Em regra, a obsessão. Mas a gente lembra que, como lembro do livro dos médiuns, existem algumas exceções, a falta de flexibilidade. Mas se o espírito sempre se impõe, com a exclusão dos demais espíritos, aí sim a obsessão. Logo, todo médium ou todo grupo que se creia privilegiado. Não, eu sou um privilegiado. Cuidado, está obsidiado. Se creia privilegiado de obter comunicações. E, crê que só ele recebe a comunicação.
e que, às vezes, aquela comunicação, se submeter à prova do raciocínio e da lógica, ela parece uma superstição, parece irracional, sem dúvida, estão obsidiados. Mas ainda se o espírito coloca um nome honrado. Então, devemos submeter todas as comunicações, todas, à razão e à lógica, e rejeitar, assim, o erro, o absurdo. O controle severo dos diversos grupos sérios espalhados no mundo. A ciência, a elevada autoridade dos dirigentes, as comunicações dos principais médios aqui, lá e acolá, com a lógica e a autenticidade de espíritos que já se mostraram bons pela quantia de ótimas comunicações dadas. Essas características todas, controle severo de diversos grupos sérios, ciência, autoridade moral dos dirigentes, comunicações dos principais médios de espíritos que já se mostraram bons, farão justiça aos ditados mentirosos e astuciosos de espíritos mistificadores e maus. Jeremias, mensagem de Jeremias, de Deus por Jeremias. Não escutai esses profetas, eles vos profetizam e vos enganam. São visões dos seus corações e eles não aprenderam isso com Deus, não aprenderam isso com os espíritos superiores. Qual é a mensagem que eles dizem? Apesar das pessoas terem blasfemado de Deus, não, você vai estar em paz, né? Você mesmo que andou em corrupção, nenhum mal vai te aconselhar, vai te acontecer, né? Mas esses profetas falsos, eles não assistiram aos conselhos divinos, não ouviram, não foram enviados por Deus, correm por si mesmos, profetizam das suas cabeças, profetizam mentiras dizendo ter sonhado, são seduções dos seus corações. Essas pessoas são fardos pesados que o Senhor os lançará para bem longe das colônias espirituais superiores. É a visão do coração deles que os faz falar. Ora, esse ensino de Jeremias prova que naquela época já havia charlatões que abusavam da profecia, da fé simples do povo, da fé quase cega do povo, predizendo coisas em função de dinheiro e recepção de objetos agradáveis. Essa fraude, ela era generalizada na nação judia à época de Jesus e antes, e o povo ignorante não sabia distinguir os bons dos maus pregadores e frequentemente eram ludibriados por impostores. Deus não os enviou, eles correm por si mesmos, nada lhes foi revelado, e eles profetizam, dizendo ter sonhado, e a multidão, sempre crédula, não contestava as informações, os sonhos, as visões, e pior, sempre os convidava a falar. Escutemos também a João, que pede para que provemos, antes de ouvir, se os espíritos são ou não de Deus. Porque entre os espíritos há também aqueles que se comprazem e nos iludir. E quem são os iludidos? Os iludidos somos nós, os médiuns, que não tomamos precauções necessárias, não seguimos o conselho de João. Muitos esbarram nesse escolho, principalmente os novatos, mas isso é uma prova para todos nós, né? Principalmente não exclui os mais antigos. É uma prova da qual só triunfarão com muita prudência. Antes de tudo, aprendamos a distinguir os espíritos bons dos maus, para que nós, agora vem a mensagem mais direta, para que nós não nos tornemos falsos profetas. Beleza, gente?
Maravilha. Aqui está igual a aula para as criancinhas, ninguém fala, o professor fica assim, Maravilha. sozinho. Beleza, obrigada. É que a gente... Obrigada, João. Fica tudo Não, tonto. é porque a gente a gente desligou, todo mundo desligou os microfones, é por isso. Para não atrapalhar. A minha aqui, a secreta aqui, que chega, ela fica enlouquecida, latindo aqui. Aqui também, se observaram. Aí eu digo, deixa eu desligar, senão atrapalha. E estava todo mundo concentrado aqui, ó. Não podemos ser falsos profetas, então Não, tem que escutar não. bem. Aí observa aí, Fixar a aula. observa aí às vezes algum fenômeno de cura, né? Ou observa alguma fenomenologia. Não indica que a pessoa tenha missão, né? Principalmente se for um médium sonambúlico. Não vamos acreditar em tudo aí. Beleza, gente? De Beleza. maneira, o médium que acredita que ele está em missão, eu acho que ele já está meio com um passo equivocado, né? É. Só dele acreditar que ele está aqui só em missão, por ser... Assim, a gente, meros mortais, não estou falando dos avatares aí do Espírito Santo, estou falando nós. Só da gente acreditar que a gente está aqui em missão, nós já estamos tropeçando, né? É. Então, Eu lembro do livro Obreiros da Vida Eterna. Vê a coisa. Vê a coisa. Uma senhora, ela está um tanto na iminência da morte. Ela está na iminência da morte. Ela veio da colônia Nosso Lar e ela é evangélica. Ela teve que trabalhar na área da religião evangélica. Beleza. Aí o que acontece? Ela recebe a equipe espiritual que já vai realizar o desenlace dela. Ela chegou a receber a visita. E geralmente essa equipe ela vem para um grupo de pessoas que trabalharam no bem, mesmo que de distintas religiões. Às vezes a pessoa que não foi espírita, ela dá algum trabalho, porque a pessoa não crê que haja colônias espirituais, ainda crê que há o céu, o inferno e não sabe para onde que ela vai, então ela cria problema. Assim também como o espírita que não realizou o evangelho no lar, ele também cria dificuldade. Tá. Então essa senhora ela ia morrer. Chegou a hora dela. Mas uma criança de 8 anos fez uma oração. Porque o planejamento dessa criança, porque os planejamentos eles se entrelaçam, certo? Cada um está no seu planejamento, mas naturalmente isso faz um entrelaço. A criança de 8 anos, ela iria casar com uma das netas dessa senhora. Então essa criança de 8 anos tinha um vínculo com ela. E ele desdobrou no plano espiritual a criança ainda, ele percebeu que se a avó morresse, podia prejudicar a gestação da neta, que era a pessoa com quem ele iria casar para realizar tarefas de natureza religiosa com determinado grupo de pessoas e fazer todas essas pessoas progredirem. Então, ele pediu para que ainda não ocorresse o desencarne. Não em função só dele, mas dele, da menina que ainda ia nascer, ia ainda nascer, e das pessoas com as quais no futuro ele ainda iria encontrar. Então, por isso não foi feito o desenlace dela agora, em função até de pessoas, por enquanto, desconhecidas. Percebe a coisa? Então, não foi feito o desenlace. Mas aí, algumas vezes, com a cegueira humana, a cegueira orgulhosa humana, pode dizer o quê? Meu Deus, mas você está bem, antes você ia morrer. Ah, foi um passe de cura que eu tomei. Aí, onde você foi o passe de cura? Não, foi com o super admirado médium, não sei de onde, não sei de qual. Pode esquecer, não foi mérito do médium, foi mérito de um coletivo de pessoas que, por enquanto, estão desconhecidas até do orador.
que pediu. Percebe como é a coisa? Mas aí a pessoa se orgulha. Não, aí eu, como a Deise falou aí, eu sou um médium de cura, realizo missões. Pode acreditar que muitas vezes não tem mérito nenhum nosso na história toda. Então, cuidemos aí dos falsos cristos e dos falsos profetas. E às vezes, como diz o final do livro, pode ser a gente, pelo amor de Deus. Ainda bem que esse capítulo é uma luz que vem lançar para a gente, opa, eu estou com a carapuça. Não é assim eu coloquei a carapuça, na verdade a carapuça já estava, só que faltou a luz do evangelho para dizer, meu Deus, eu estou com a carapuça. Tira essa carapuça. Né? Tira essa carapuça. É isso aí. Somos muito insignificantes ainda. Aqui. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá. Quem faz a oração por nós aí? Achou o documento? Não. Faz a oração, Paulo. Só um instantinho. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade do estudo. Agradecidos estamos pela oportunidade do convívio fraterno, de estarmos tendo acesso a essas informações que fazem mudar a nossa vida. Mestre de amor e de bondade, aqui estamos, passo a passo, caminhando rumo a Ti com todas as nossas dificuldades. Mas também percebendo que a gente tem os sentidos completos, a capacidade de raciocinar, a capacidade de adquirir conhecimento e nos tornarmos verdadeiros instrumentos aqui embaixo. Pouco a pouco vamos percebendo que existem diversos atalhos que, se não tomarmos cuidado, a gente perde tempo. Mestre de amor e de bondade, somos gratos pela oportunidade que estamos tendo de evoluir, mesmo nesse momento crítico de pandemia, ainda conseguimos manter o equilíbrio, tocar as nossas atividades adiante, nos auxilie nessa jornada, e que assim seja. Bom, gente, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, gente. Até sexta. Manda orar seu exame aí para a gente vibrar por você, para que dê tudo certo. Amanhã.